como é que você tá? Nesses tempos que não são fáceis, em que a gente passa por muitas dificuldades, a gente acaba tendo medos, passando por insegurança, pela tristeza de perder pessoas queridas. São momentos realmente graves e isso tem uma grande consequência no nosso ritmo de vida, no nosso interior, nas nossas convicções. E eu queria hoje falar um pouquinho com você, querer te dar uma palavra de ânimo no meio de tudo isso. Eu não vim aqui para falar de tristeza, de acentuar tudo de ruim que está acontecendo. Muito pelo contrário, eu estou aqui para te animar. Meu nome é Mônica, eu tenho muitas funções, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou advogada, sou empreendedora e sou mentora também, ajudando as pessoas a se desenvolverem, pessoal e profissionalmente. Eu quero usar essa ferramenta aqui para contribuir com quem não é meu cliente, quem não está comigo pela distância ou por qualquer outra razão. E isso contribui com o meu propósito de vida, o propósito que eu acredito que Deus tem para mim. E é justamente isso que eu quero dizer. Essas coisas têm acontecido e assim a gente fica um pouco balançado e certos pensamentos acabam nos levando a pensar que talvez não valha a pena continuar tendo os projetos, talvez não valha a pena nós nos embrenharmos em realizar coisas que nós entendemos que são necessárias, que são dádivas de Deus para nossa vida, que seria uma missão nossa. E a gente para de contribuir, fica meio que anestesiado, meio que parado no tempo diante de tudo isso. É quarentena, é lockdown, é pessoas morrendo, são as notícias. Sim, tem dias que a vontade da gente é entrar embaixo do colchão, embaixo da coberta e se esconder mesmo. Mas agora eu quero que você pense o seguinte: se você tem um propósito e se você acredita que esse propósito é para beneficiar outras pessoas, se você entende que é uma missão sua, mas que você tem que, para chegar nisso, nesse final, você tem que andar, caminhar, buscar formas, buscar meios de concretizar esse propósito. E você está parado? Imagine quantas pessoas estão deixando de ser beneficiadas com o fato de às vezes nós ficarmos imobilizados por causa de tudo que está acontecendo. Imagina quantas pessoas você poderia beneficiar que não estão sendo beneficiadas. A gente vê, assim, em biografias, muitas histórias de pessoas que estão passando por muita pressão, que têm uma situação muito difícil e que a gente entende que a maioria desses casos que a gente pode ver, as pessoas que acabam construindo uma história, que acabam tendo uma contribuição com o mundo, né? Uma contribuição, ou que fazem uma história de vida, elas passaram também por problemas. Eu sei que são problemas diferentes, não dá para comparar, mas todas passaram, todas tiveram que superar. E talvez o nosso dever agora é superar isso que está acontecendo. Não é ignorar, não é não cooperar, mas simplesmente aproveitar esse tempo que a gente está forçosamente tendo de livre, esse tempo que forçosamente a gente tem livre, para colocar em prática alguma coisa, para construir, para desenvolver, para ajudar. Exemplos. Às vezes você também está parado porque você pensa que você não tem as capacidades. Eu quero te dizer que não é só você que pensa assim. Grande maioria de nós todos conseguimos enxergar mais as nossas limitações do que as nossas qualidades. Existem vários treinamentos, por esse motivo, que buscam qualificar as pessoas a entender que elas têm capacidades e elas conseguirem ter mais foco nas suas capacidades do que em suas deficiências. Então, lembre-se que se o seu propósito é de Deus, se ele vai trazer contribuição para as pessoas, se é do bem, você tem Deus do seu lado. E Ele está com você e você não está sozinho, e que Ele te capacita. É por isso que na palavra existe aquela parte que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Você não tem que confiar nas suas habilidades, você tem que acreditar que Deus está te capacitando. Simplesmente Deus passe e comece. Comece nessa fé. Porque a fé, ela vem das nossas orações, ela vem da leitura da palavra, é um dom de Deus.
mas nós temos que exercê-la. E esse momento agora, é um momento que nós temos que tirar a fé que foi nos dada. É o momento de tirar ela agora da gaveta e começar a exercer e colocar em prática para que a gente consiga sair dessa paralisia e parta para o planejamento e para a ação. Existem coisas que nos ajudam a exercer essa fé. Existem ferramentas e métodos e comportamentos, maneiras nossas de pensar, de ver a vida, hábitos, que podem nos ajudar a exercer essa fé. Pode ser um reforço a mais. Eu vou falar aqui, por exemplo, do otimismo, vou falar da esperança, vou falar de ter pensamentos positivos. Nada disso é fé. Nada disso se confunde com a fé. E Deus pode sim nos dar, mover nossas emoções, mover nossas vontades. Com certeza Ele faz isso. Ele é soberano. Mas por toda a Bíblia existe partes que nos fala que nós temos que manter uma posição também. Que nós temos que vigiar, que nós temos que fazer o nosso melhor. Nós temos que fazer o nosso melhor. E a gente acreditar que não tem capacidade é normal, como eu já falei para você. Mas eu vou te falar a história do Walt Disney, por exemplo. Você sabia que ele já foi demitido no começo em 1919, ele foi demitido de um jornal porque o acusaram de não ter imaginação nem criatividade? Você sabia que em 1922 ele montou sua própria empresa e quebrou e faliu? E mesmo assim a gente sabe que uma coisa que não faltou nele foi essa força que o levava e o impulsionava e o motivava a tomar as atitudes que ele acreditava e levá-lo até onde ele achou, até no final do que ele imaginou que ele poderia criar, fazer. Eu não sei se esse sonho dele tem a ver com o que nós estamos falando aqui, pode não ter nada a ver com o seu propósito, pode ser que o meu propósito, por exemplo, é muito mais simples, eu imagino que eu tenho que motivar, confortar, exortar as pessoas, e é uma coisa, é muito mais simples, mas se eu ficar assustada, amedrontada e pessimista em relação a tudo que está acontecendo, eu não ia conseguir vir aqui te dar essa mensagem. E talvez eu estou contribuindo com você hoje. Existem aqueles também que tinham uma realidade contrária, que tudo parecia impossível. Assim como o Walt Disney, você pode contar com várias histórias de pessoas que saíram da escassez completa e da falta de recursos e levantaram projetos, sonhos, realizaram e contribuíram. Existem várias histórias disponíveis que podem nos encorajar. Mas hoje eu estou aqui para te falar de algumas ferramentas que nessas situações podem contribuir com você. Existem estudos hoje, muitos estudos, que nos dão respaldo para entender que certos comportamentos, pensamentos, sentimentos nos ajudam, outros não. Você deve saber que quando nós temos um pensamento mais otimista, existem vários componentes químicos que são liberados em nosso organismo e nos ajuda a persistir, a ficar mais motivados, a fazer o que nós temos que fazer, independente das dificuldades. O Daniel Goleman, por exemplo, nos ensina que, através de pesquisas, comprovou-se que quando a gente está num sistema de pensamento positivo, existe injeção de dopamina, de endorfina, e uma sensação de recompensa maior com tudo que a gente está fazendo. Isso aumenta a expectativa boa, aumenta a esperança e fortalece para que a gente caminhe. Ao contrário disso, ele conta que quando nós estamos com pessimismos, nós estamos nos deixando dominar pelo pessimismo, isso é ruim para nós e nada contribui com o nosso desenvolvimento, com a nossa caminhada. A gente pode considerar que é por essa razão que Deus nos deixou ensinos, princípios, e eles estão nas Escrituras. Pode ser que isso nos leve, sim, a colocar em ação tudo que está no nosso planejamento, em nossa cabeça. Nada pode nos afastar do amor de Deus. E essa é uma verdade bíblica. Mas se a gente abrir espaço para outras influências, se nós nos esquecermos que Ele está conosco, que Ele vai caminhar conosco, que Ele vai abrir portas, que Ele vai nos ajudar, se nós esquecermos dessas verdades,
A gente pode ser influenciado por algo que quer simplesmente nos parar. Algo que está na nossa mente, que está nas nossas convicções, algo que nos traz desânimo e dificulta que o que tenha que ser feito seja feito. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. A gente pode buscar inspiração na história de Davi. Davi era um pastor e um dia ele foi levar mantimentos para os irmãos dele que estavam num campo de batalha. E ele viu ali que havia um gigante que há 40 dias vinha os desafiando para lutar com eles. E esse gigante era Golias. Nesses 40 dias que ele provocou o povo de Israel, nenhum dos soldados que eram preparados para isso, para lutas, para batalhas, nenhum desses soldados teve a coragem de enfrentá-lo. E Davi chegou ali com a sua humildade, com a sua simplicidade, mas com muita fé. E ele se propôs a lutar contra esse gigante. A princípio tentaram colocar nele uma armadura e ensiná-lo a lidar com as armas, mas como ele não tinha treinamento nem hábito, ele preferiu lutar com aquilo que ele já estava acostumado, que era a funda. E simplesmente com algumas pedras, ele conseguiu derrotar o gigante, Golias. E se ele não tivesse tido fé? Se ele tivesse esperado nas capacidades dele? Só que ele acreditou que não era ele que estava ali naquela batalha, que Deus era com ele, que Deus abria portas, que Deus o fortalecia e o capacitava a lutar essa batalha, a travar essa batalha. Da mesma forma, nós temos Deus conosco, que também está conosco, e Ele nos puxa pela nossa mão, e Ele luta as nossas batalhas, e nos fortalece e nos capacita. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Esse é o momento em que nós temos que exercer a nossa fé. É agora. É agora que a gente pode colocar em prática. Porque se você tem um papel a cumprir, quem sabe é esse o momento que você tem que cumprir esse papel. Se você sente o chamado de ajudar alguma pessoa, se você sente o chamado como eu de trazer esperança, de motivar, quem sabe é para esse momento que você foi criada, foi para esse momento que você foi preparado. A gente não sabe como é que é a pintura do grande quadro que Deus fez para nós. Eu não sei o que Ele quer, como é que se eu vou ter outros propósitos. Eu já tive outros propósitos em minha vida, eu já tive a oportunidade de falar isso em outros vídeos. Mas nesse momento eu sei que eu fui preparada para contribuir. E você? A gente não tem então aquela pintura por completo que Deus desenhou para nós. Mas é às vezes sem enxergar mesmo que a gente tem que caminhar. Na confiança. Deus nos faz passar por testes e Ele testa a nossa confiança, Ele testa a nossa fé para ver se nós estamos preparados. São testes para entender se a gente pode ir um passo além, se nós estamos preparados para o que Ele tem para nós. E algumas vezes a gente não passa nos testes e temos que esperar um tempo maior de preparação, mas outras vezes a gente passa e nós somos promovidos e nós somos abençoados de qualquer forma. Talvez seja a hora, sim, de nós reagirmos às circunstâncias de uma forma que vai trazer algum bem, algum benefício. Então, muitas vezes normalmente vem dificuldades para que nós fortaleçamos, Deus nos fortaleça os músculos, a confiança, a fé. E é uma maneira de nos desenvolver também para obstáculos e situações que nós ainda vamos enfrentar no futuro. E existe sim, para todo aprendizado, uma preparação, um treino. Como seriam os soldados hoje, por exemplo, do nosso exército, do exército de qualquer país? Eles não saem direto de casa e vão lutar. Eles passam por um tempo duro de treinamento, de desafios, para que eles se desenvolvam fisicamente, mentalmente, para que eles tenham até mesmo a preparação de ter a confiança de que entrando numa batalha eles estão capacitados. E assim somos nós. Cada dificuldade que nós passamos, nós somos aperfeiçoados. A ciência já comprovou que essas pessoas que têm essa capacidade de avançar, independente das dificuldades, são aquelas que juntam mais realizações. Existem várias biografias que comprovam isso, como já foi dito. E é nesse ponto que nós termos mais pensamentos motivadores, mais esperança,
mas nos alimentamos mais com a sensação de que tudo vai funcionar, vai contribuir mais do que se nós entregarmos os pontos, se nós nos desesperarmos, se nós nos deixarmos tomar pela ansiedade. E quando os pensamentos são mais voltados para o que não vai dar certo, é muito mais fácil vir todo esse pacote junto e nós ficarmos sim imobilizados. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. E essa condição de ter um caráter mais voltado para as coisas que vão dar certo, esperar coisas melhores, é um hábito também. Quando é até delicado falar de pensamento positivo, de otimismo, de esperança, porque ficou muito... são expressões que foram muito utilizadas e ficaram um pouco assim desacreditadas. Mas eu falo no sentido puro mesmo, em que pensar? Tudo que o meu pensamento, notícias, coisas ruins me dizem que é a verdade, ou tudo aquilo que Deus me fala que é a verdade nas Escrituras. De que eu vou me alimentar? Porque Deus não fala para nós esmorecermos, para termos medo, muito pelo contrário, Ele nos fala para ser fortes e corajosos. Ele nos ensina e nos exorta a sermos fortes e corajosos e ter tranquilidade e paz nele. É a Ele que nós devemos buscar e mesmo buscando nós devemos ter a nossa parcela de contribuição, que é a de resistência diante desses ataques. Olhe comigo, por exemplo, o que Filipenses nos ensina. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8:28. Nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a possibilidade de buscá-lo para que, através de um relacionamento, através de conhecê-lo, através de conhecer a sua palavra, seus princípios, nós possamos ser fortalecidos e possamos sim fazer o que se espera de nós, fazer o que Deus espera de nós, cumprir com o nosso propósito, cumprir com a nossa missão. Você será capacitado a usar melhor os seus recursos, usar melhor tudo que você conhece, o que você sabe, achar soluções melhores. Não é simplesmente para ficar parado esperando, vai dar tudo certo. Não é disso que se fala aqui. O que nós estamos falando é ter a postura certa, é de pensar nas coisas certas nos momentos em que nós temos que tomar decisões, nos momentos em que nós temos que solucionar problemas, porque o fato de estarmos tristes, amedrontados, ansiosos, não vai contribuir para que nós consigamos ter solução para os nossos problemas, consigamos buscar um outro cenário para nossas vidas, consigamos resistir a tudo que tenta nos impedir de fazer o que tem que ser feito. Porque a própria Bíblia nos ensina que momentos ruins nós vamos passar, mas que eles fazem parte, mas que nós não estamos sozinhos. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Não só isso, mas também nos orgulhamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Romanos 5:3. Levante-se, se anime, busque inspiração, se fortaleça em Deus, busque-o. E aquilo que está te incomodando, que você sabe, que você pode fazer, que você pode ajudar outras pessoas nesses momentos, em momentos como esse difíceis, que se você não tomar essas atitudes que se espera de você, que você mesmo espera de você, essas pessoas vão ficar talvez sem receber esse benefício que foi preparado para eles receberem de suas mãos. Aproveite seus dons. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo. Se você achar que isso pode ajudar alguém, pode contribuir com alguma pessoa, compartilhe. E deixa aqui os comentários do que você acha de tudo isso que a gente conversou aqui, tá bom? Um grande beijo. Deus te abençoe. Tchau.